Existe uma confusão muito comum quando se fala em formação do analista. Muita gente acredita que formar uma analista é apenas estudar a teoria psicanalítica formalizada lá por Freud, perto de 1900. Mas a psicanálise faz uma distinção decisiva entre duas dimensões, que são a psicanálise em intenção e a psicanálise em extensão. E entender essa diferença muda completamente a maneira como a gente pensa, tanto a clínica como a formação do analista, quanto a instituição e até a transmissão da psicanálise hoje, que ela pode ser pensada para além da ideia de ensinar a psicanálise. Eu sou a Débora Kleiman, psicanalista, pesquisadora, supervisora e professora, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma questão muito importante. Por que, para Lacan, a psicanálise em intenção funda a psicanálise em extensão? Bom, existe hoje um risco que é o de transformar a psicanálise apenas em produção teórica, identidade institucional ou pertencimento grupal. Então, eu estudo psicanálise, logo eu sou psicanalista. Isso aí toca diretamente uma questão que é da ordem da ética da psicanálise. Quando Lacan fala de psicanálise em intenção, ele está falando da experiência analítica propriamente dita, ou seja, ele está falando de análise pessoal, pode incluir também a supervisão posteriormente, da relação do sujeito com o inconsciente, daquilo que acontece no dispositivo analítico. Então, eu diria que, bom, para o analista se formar enquanto analista, talvez a primeira coisa que ele precise é a análise pessoal. Então, a psicanálise em intenção, essa ideia de psicanálise em intenção, ela é aquilo que diz respeito à formação do analista pela própria análise, ou seja, é fundamental. É o campo da experiência clínica em sentido estrito, né? E aqui existe um ponto muito importante, que é a psicanálise, ela não forma analistas por transmissão, ou ainda, se a gente pudesse dizer, ensino de conhecimento. Então, não é porque a gente sai com um mestrado, um doutorado, uma especialização em psicanálise, ou até se a gente faz uma formação numa escola, numa sociedade, no instituto psicanalítico, que eu saio de lá psicanalista, né? Porque ela implica uma transformação que não é da ordem da teoria. É uma transformação, a gente pode usar o termo subjetivo aqui, talvez. Bom, o Lacan formula, né, uma pergunta ética central que a gente pode introduzir aqui no assunto, que é: agiste conforme o desejo que te habita? E essa pergunta, ela muda, né, um pouco a lógica da formação, porque ela desloca a questão do ideal. Então, não se trata de como parecer um analista, performar como um analista, uma questão, né, bem típica do nosso momento subjetivo contemporâneo, nem como reproduzir um modelo institucional, né? Mas uma outra questão aqui, né, que deriva daquela anterior do Lacan, é: qual é a relação desse sujeito com o próprio desejo? Como ele se avê com esse desejo? Então, desde Freud e Lacan, a experiência analítica ela nunca foi pensada como uma relação dual. Existe sempre um terceiro em jogo. E esse terceiro é o inconsciente, né? Muitas vezes estranho ao próprio eu. E, bom, depois de Lacan nomear isso de diferentes formas, ele fala em dado momento de palavra, de grande outro, né? O outro com A maiúsculo, o objeto A, causa de desejo, isso tudo a gente precisaria verificar a articulação de cada conceito ao longo do ensino do Lacan. Mas a ideia central permanece, que sem consciente não existe psicanálise. Então, isso tem consequências clínicas muito importantes, porque o lugar do analista, ele não pode ser ocupado a partir do narcisismo. Isso é crucial, né? Ou seja, do ideal, do domínio sobre o outro, e também sobre a escuta narcísica, a partir da própria referência, né? A ética da psicanálise não é uma ética moral. Isso Lacan fala lá no Seminário da Ética, com mais especificidade.
Ela não vai prometer felicidade, não vai prometer adaptação, nem promete um ideal de normalidade. E ela é uma ética, portanto, do desejo. Uma ética que o Lacan vai nomear como ética do bem-dizer, ou seja, é uma ética que sustenta a possibilidade de emergência da diferença singular de cada sujeito, de cada um que vai se dispor a esse trabalho, que é o trabalho analítico. Então, o que acontece quando a gente sai do consultório e a gente vai para a instituição, né, dando aí um salto para pensar a psicanálise para além do consultório. É aí que aparece a psicanálise em extensão. A psicanálise em extensão, ela é a presença da psicanálise no mundo, a gente pode dizer assim, né? Então, no mundo a gente inclui na escola, na universidade, nos hospitais, nas instituições de saúde, assistência social e etc. Por aí vai. Nos grupos de estudo, nas supervisões coletivas, na produção teórica, na transmissão, no ensino. É o campo, a gente pode dizer, no campo público da psicanálise. Mas aqui aparece um problema que é muito delicado, né? Porque toda instituição produz identificações. E o Lacan vai dizer algo muito forte, que as instituições psicanalíticas correm o risco de funcionar como estruturas de grupos semelhantes àquelas que Freud fala lá na psicologia das massas, né? A igreja e o exército. Ou seja, estruturas organizadas em torno de ideais, de mestres, de identificações, de relações de poder. Isso pode produzir exatamente o contrário do que a gente entende aqui a partir do Lacan, que é a ética analítica. Porque o risco, então, institucional podemos dizer, substituir o desejo pela obediência, substituir o trabalho analítico pela identificação grupal, substituir também a transferência de trabalho pela idealização. Por isso que o Lacan insiste que a psicanálise em extensão depende da psicanálise em intenção, ou seja, a instituição ela só pode sustentar algo da psicanálise se continuar atravessada pela experiência analítica. Percebe como a experiência analítica é central? Primeiro, por isso que eu digo que ela é primeira, de alguma forma, né? Porque sem ela vira apenas burocracia, vira doutrina, uma repetição teórica. E isso é muito atual, porque a gente vê muito hoje uma produção enorme de discurso psicanalítico a partir, né? A gente tem que pensar se realmente é um discurso psicanalítico, mas enfim, nas redes, na universidade, nos cursos, nas instituições, esse excesso característico da nossa subjetividade contemporânea, também na teoria psicanalítica. E a pergunta continua sendo, bom, isso está sustentado por uma experiência analítica ou é apenas identificação? Ou é apenas esse imperativo de produzir, produzir? E eu acho que esse ponto é, então, decisivo, né? Porque a transmissão da psicanálise ela não acontece apenas pelo saber, como a gente já falou. Ela acontece por essa posição ética do desejo e do inconsciente. E, inclusive, quando a gente pensa a psicanálise fora do consultório, né? A psicanálise na saúde pública, nos hospitais, ambulatórios, instituições de uma forma geral. Então, o que a gente pode também chamar de clínica ampliada não significa necessariamente abandonar a ética analítica, né? Inclusive, ela deve ser incluída nessa clínica ampliada. Significa justamente sustentar essa ética em outros dispositivos. Então, a psicanálise em intenção, ela pode existir também no hospital, numa UPA, na universidade, numa instituição, desde que exista escuta do sujeito do inconsciente. É um detalhe que é central. Ou seja, a questão nunca foi apenas o setting, mas é a posição ética do analista. Talvez por isso a psicanálise continue produzindo tanto incômodo, porque ela insiste em algo que o discurso contemporâneo tenta apagar o tempo inteiro. O sujeito dividido, a fala, o desejo e a impossibilidade de completude, né? Da qual na neurose a gente tenta sempre dar um jeito de não querer saber. E talvez a pergunta ética da psicanálise continue sendo uma das mais difíceis até hoje.
O que você faz com o seu desejo que te habita? Se esse tema faz sentido para você, compartilhe esse vídeo com outros profissionais e me conta aqui nos comentários. Como você pensa hoje a relação entre clínica, instituição e transmissão da psicanálise? Como isso te toca? Me conta aqui.